que ele vai servir pra gente. Bom, você deve ter caprichado, né? Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Olha, caprichei bastante. Hoje a gente vai servir para vocês uma entrada que é um azama massagô, que é a nossa carro-chefe da casa. É uma entrada de salmão com camarão, salsa trufada e um toque de molho ponzo, assim, para deixar bem orientalzinho. Legal. E depois a gente vem com o prato principal, que é o combinado especial Taj, né, que é uma sequência de sushis de salmão, certo? Com camarão, com um toque de trufado, tudo que tem direito. Bom, Suzuki, e a sobremesa, como vai ficar então? Bom, a sobremesa a gente tem 4 opções, né? Nós temos o stick de maçã, que é uma tortinha de maçã com doce de leite. Nós temos o Oreo Brownie, né, que é um Oreo, um brownie de chocolate Oreo, né? Temos uma releitura de banoffee e temos também o nosso petit gâteau de doce de leite. A seguir, tudo o que você precisa saber em Alto Estilo, com Ana Cláudia Gambassi, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. É um prazer estar na sua companhia. E hoje a gente tem muita informação para contar no programa. Setembro é um mês especial, cheio de lembranças, um mês temático, um mês que tem um dia dedicado à prevenção ao Alzheimer. E para falar sobre essa doença e outros problemas que afetam os nossos idosos, eu vou conversar com o neurologista Carlos Henrique Camargo. E setembro também, o Setembro Verde, é o mês dedicado à doação de órgãos. Tem mais de 45 mil pessoas no Brasil esperando um transplante. Então, é um assunto que a gente precisa conversar mesmo. Então, você espera só um minutinho que a gente já volta. Não, sai daí. Aqui em Ponta Grossa, as obras do governo do estado avançam por toda a região. Avenidas e parques foram revitalizados atendendo a pedidos de décadas. A trincheira Los Angeles foi entregue. E a Rua do Mate, em São Mateus do Sul, já está em obras, como a primeira sede da prefeitura aqui em Carambeí. Em São João do Triunfo, Jaguariaíva e Sengés, mais de 200 famílias receberam as primeiras casas próprias. É assim, perto dos paranaenses, que construímos um Paraná mais humano. Governo do Estado. Avança, Paraná! Que tal um happy hour com chopinho gelado e uma porção deliciosa? Quem sabe fazer bem, faz sempre. E o Bibas está há mais de 40 anos servindo você e a sua família. Além dos sanduíches tradicionais, sanduíches light e também gourmet. E claro, os pratas da casa, x-salada e x-frango. E tem novidade. Além das porções que você já conhece, agora você pode personalizar a sua porção com 2 ou 3 opções. E o Bibas ainda oferece um espaço especial para a diversão da criançada e um lanche feito para eles. O Bibas Kids. Rua João Cícero Martins Ribas 60, ao lado do Shopping Popular. Telefone 3222-7292. Vem pro Bibas!
Entre as muitas datas comemorativas do mês de setembro está o Dia de Combate ao Alzheimer. O Alzheimer é hoje uma das doenças neurodegenerativas que está atingindo os nossos idosos. Reflexo, claro, de uma população que está atingindo mais idade, nós temos ônus e bônus. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu tenho o prazer de receber o neurologista Carlos Henrique Camargo. Seja bem-vindo, Carlos. É sempre uma alegria conversar com você. A alegria é minha, o prazer é meu. Adoro vir aqui. Obrigado pelo convite. E nós já temos que, antes mesmo de falar do Alzheimer, gente, é de Ponta Grossa para o mundo. O Dr. Carlos nos representou muito bem num congresso internacional, falando aí para o mundo todo a respeito de doenças neurológicas. Como você está chique. Orientador de doutorado na Federal. Sim. E falando para o mundo, como é bom a gente ter pessoas ficando aqui em Ponta Grossa, que tem tanto a oferecer. Foi bem bacana ter participado. O convite foi bem legal, porque poucos brasileiros, na verdade foram 6 brasileiros e 10 latino-americanos convidados para dar aula nesse congresso. E quando veio o convite, primeiro era para ser presencial nos Estados Unidos e veio no começo do ano. Eu fiquei muito feliz, né, de ser convidado. Daí depois eu vi quem seriam os outros que estariam juntos, né, você ser comparado àquelas pessoas de nível mundial que estavam ali. Infelizmente nós estamos nessa pandemia que é muito difícil. O congresso se transformou num congresso virtual, mas acabou sendo um sucesso. Mais de 20 mil pessoas, neurologistas e neurocientistas do mundo inteiro assistiram ao congresso. Foi muito sucesso e eu fiquei muito feliz de ter participado. E assim, o sucesso vem do trabalho, do esforço e da ajuda de muitas pessoas. Muitos pontagrossenses fazem parte desse sucesso. E da paixão, né, Carlos? Você é um apaixonado pela neurologia, pelo cérebro humano, né? Sim, assim, eu gosto de ciência, né? Tanto que hoje lá na Federal eu participo com muitas pesquisas, participo, como você falou, orientando alunos de mestrado e doutorado, e a gente tenta trazer coisas novas, e essa semana mesmo eu dei uma aula sobre bastante coisa nova de distúrbio do movimento. Então a gente sempre está correndo atrás porque a gente gosta, né? A gente gosta disso e a gente segue tentando descobrir coisas também. E a neurologia, ela avançou muito nos últimos anos. Aí, se a gente for comparar com algum tempo atrás, que a neurologia e a psiquiatria meio que se confundiam, né? E você tinha muito pouco à disposição, né? Tudo era meio sinônimo de loucura, né? Sim. Então, vou contar um pouquinho de história disso aí, né? Lá no século XIX, Pinel, que é o pai da psiquiatria moderna, ele no hospital de Saint-Pierre, em Paris, ele tinha sala, daí depois quem substituiu ele na sala foi um neurologista, que foi Charcot. Né? Você vê como as coisas se confundiam ali, a psiquiatria e a neurologia. E depois Charcot foi quem inspirou Freud em todas as ideias dele. Então, o Freud se inspirou num neurologista para desenvolver a psicanálise. E depois, muito da neurologia e da psiquiatria se confundiu e depois elas separaram completamente. E hoje você vê a psiquiatria e a neurologia se encaminhando se juntando novamente, né? E isso desde a década de 80. A década de 80, a década de 70 foi ali um marco muito grande. E a década de 90 e a primeira década desse século foram décadas, a gente chama elas de décadas do cérebro, porque houve muito incentivo, principalmente do governo dos Estados Unidos, para que houvesse muita pesquisa em relação a como o cérebro funciona e como as doenças neurológicas existem. Então, se hoje a gente tem mais medicamentos, mais exames para a gente poder identificar esses problemas, são porque ali no final do século passado, no começo desse, houve muito incentivo para a neurologia caminhar. Então, a gente está colhendo muitos frutos ali, né, desse incentivo maciço em pesquisa do final do século passado. Então, a gente
E o que acontece? Quando você incentiva progressivamente, você vai tendo aquela curva exponencial, né? E um conhecimento gera vários conhecimentos, e muitos conhecimentos. Então, é essa impressão que você tem vendo a sociedade, é a impressão que a gente tem de dentro da neurologia e da neurociência. É um boom, né? Um boom de novas ideias, um boom de perspectiva boa em relação ao conhecimento do cérebro para os próximos anos. Porque até um tempo atrás, se você quisesse saber como era o cérebro, era só abrindo a cabeça, né? Quer dizer, as imagens com a perfeição que nós temos hoje... Existia um exame que era pneumoventrículografia, que você injetava ar aqui por trás, daí se virava a pessoa de cabeça para baixo, para que o ar subisse, e você tirava radiografias. E isso não é tão antigo assim. A primeira tomografia chegou ao estado do Paraná em 1978. 1978 é ontem, né? Então, assim, as coisas elas caminharam muito rapidamente do final do século passado para cá. O primeiro tomógrafo que chegou em Ponta Grossa, eu já era repórter, eu fui fazer matéria lá no Hospital Bom Jesus. A barra, vou deixar quieto, né? A gente vira arquivo vivo. Mas porque isso ajudou muito, né, Carlos? Porque você vê que até algum tempo atrás, e até hoje, por favor me corrija se eu estiver equivocada, mas muitos dos distúrbios neurológicos, você depende exclusivamente do relato do paciente, né? De outros sintomas, porque não é como um diabetes que você vai lá, mede e você tem uma matemática precisa. Ainda é muito assim, sabe? Você faz um trabalho meio que de detetive. Muitas doenças, a maioria das doenças neurológicas, elas não têm um exame que te dá o diagnóstico. Isso aflige muito o doente. Ele quer muito um exame que diz assim, eu tenho isso. Isso não existe. Por exemplo, na doença de Alzheimer que você falou, não tem um exame que diga eu tenho Alzheimer. Né? Na doença de Parkinson não tem isso, esclerose múltipla não tem isso. Você tem várias doenças onde você já tem exames genéticos e o resultado. Então, a genética foi outra coisa que cresceu assustadoramente nos últimos anos. Então, você tem condição de fazer. Às vezes, o que limita um pouco é o preço desses exames. Que muitos, hoje em dia, muito é feito no Brasil, mas até alguns anos atrás você tinha que mandar para fora do país para fazer. Então, assim, esse negócio de você não ter um exame para te dizer assim, esclerose múltipla é uma doença de jovens, entre 20 e 40 anos, principalmente mulheres entre 20 e 40 anos, que é uma idade onde você tem muitos anos pela frente. Então, você tem tratamento para a esclerose múltipla que controla muito bem a doença, mas você tem que começar o tratamento e convencer o paciente que tem que começar o tratamento sem você ter certeza por um exame que ele tem esclerose múltipla. Você fala assim, olha, segundo os dados de ressonância, segundo o teu quadro clínico, segundo o teu exame que eu examinei você tem esclerose múltipla. Você acredita em mim? Eu acredito. Então eu posso usar esses remédios que são de ponta, que são ótimos e que são caríssimos, né? Então, assim, mas assim, você tem que acreditar em mim que você tem esclerose múltipla, porque eu não tenho um exame que eu vou ali e faço e que te diga com certeza que você tem esclerose múltipla. Né? Então isso acontece com várias outras doenças. Né? Então, ainda nós estamos necessitando de um pouco de evolução nisso. Mas, que nem você falou, os exames de imagem, principalmente os exames de imagem, ressonância, tomografia e os exames de genética, associados com o que a gente examina e conversa com o paciente, né, isso já nos dá critérios para que a gente diga com muita certeza que o paciente tem esta ou aquela doença. E quando você fala a gente, né, falou do dia de falar do Alzheimer, o Alzheimer é uma das demências do idoso, né? Porque antes não se falava em Alzheimer, né, Carlos? Eu lembro que dizia, o coitadinho do velhinho está esclerosado. Sim. Se usava isso. Você falou em esclerose agora, esclerose múltipla, tem a esclerose lateral amiotrófica, a tal da ELA, que é outra doença. Outra doença que não tem nada a ver com essa. E aí, quando você falava lá, não, coitadinho do velhinho está esclerosado. Ficava por aí. Tinha aquele negócio de falar que estava senil, estava, assim... Caduco. Caduco, todas essas coisas
Por quê? Vamos voltar um pouquinho na história, até do Brasil, que é um país que está em desenvolvimento e melhora também, né? Tem melhorado muito nos últimos anos. Né? A gente viu, na década de 40, até esses dias eu estava lendo uma reportagem que me mandaram, falaram assim, falava assim, morreu aquela velhinha de 40 anos. Eu falei assim, que dor no coração! Morreu aquela velhinha de 40 anos. Que dor no coração! Porque assim, lá na década de 40, pessoas que conseguiam passar dos 40 anos, claro que existiam vários idosos, mas era assim, a expectativa média do brasileiro era 40 anos. Né? As pessoas morriam de infecção, morriam de tuberculose, de pneumonia, de verminoses. Então essas pessoas não atingiam, nossa, 70, 80, 90, algumas pessoas atingiu, mas não era a regra. Era ponto fora da curva. E daí, né? Assim, hoje a expectativa do brasileiro, né, a expectativa média é mais de 70 anos. E se a gente pegar aqui o Sul e as pessoas que têm mais condição, vocês facilmente chegam aos 90 anos. Né? Então, assim, você vai tendo doenças do envelhecimento. Assim, você vai tendo mais câncer, você vai tendo mais infarto, você vai tendo mais derrame e você vai tendo doenças neurodegenerativas, né, que antes não existiam, porque as pessoas não chegavam na idade de ter. Né, porque essas são doenças onde o cérebro envelhece ou se deteriora por mau uso antes do resto do corpo. Né? Então, teu corpo está bonito, teu coração está batendo, mas o teu cérebro deteriorou. Né? Então, o Alzheimer é mais ou menos isso. Então, você tem um grupo que se chama demências, que na verdade demências é um conjunto de alteração de comportamento mais alteração cognitiva. O que é alteração cognitiva? É principalmente alteração de memória, linguagem, capacidade de planejamento. Então tem as demências com maior incapacidade de planejamento, as demências com maior incapacidade de linguagem e as demências com maior incapacidade de memória. O Alzheimer é uma demência com maior incapacidade de memória. Né? Você tem demências que acontecem em gente mais jovem. Né? Na literatura nós temos muitos casos de poetas, de pessoas assim das artes e da política que morriam dementes de sífilis, porque tinha uma vida muito promíscua e tinham neurosífilis. Né? Então, ainda existe neurosífilis, tem bastante. Né? Pensa que é uma coisa que não existe mais. Não tem, sífilis ainda existe bastante. Traumatismo craniano, né? Isso é uma coisa que a gente debate muito hoje. Né? Jogadores de futebol, a gente brinca, eu não sou corintiano, eu sou São Paulino, mas o Corinthians é um time exemplo em manejo de como os jogadores eles escolhem os jogadores conforme a capacidade cognitiva e previnem traumas cerebrais para que eles não tenham alterações no futuro. Então o trabalho do Corinthians é o único no Brasil nesse nível. Eu gostaria que todos os times do Brasil tivessem, até o Operário eu gostaria que tivesse também, mas só tem no Corinthians. Fica a dica. Mas só tem no Corinthians isso. Então nós temos várias causas de demência. A mais comum é Alzheimer. Né? Por exemplo, a demência da doença de Parkinson, ela, assim, você vê que os vovozinhos com Parkinson, eles não perdem a memória, mas eles perdem a capacidade de planejar. Eles mudam o comportamento e não conseguem fazer o planejamento das ações. Você tem que emprestar a tua vontade para eles. Então, assim, você diz para eles o que eles têm que fazer, eles fazem. Você segura na mão deles, porque eles têm aquele comportamento apático, aquela dificuldade de planejar o que eles têm que fazer, e isso é um quadro demencial. O Alzheimer não. O Alzheimer é predominantemente falta de memória. E com essa falta de memória, eles evoluem na perda de comportamento e cognição. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar no próximo bloco? Com certeza. Então, é um instante só e eu já volto. Não saia daí, que você não vai perder essa conversa, né? Eu queria muito conhecer Barcelona. É o Chile, Japão, Austrália,
Estados Unidos e o Canadá. Eu sempre quis conhecer como é lá, se é diferente, é legal. O jeito deles viver. E falar com as pessoas e fazer novas amizades. As pessoas são a melhor parte. Porque sem saber falar inglês, como é que eu vou falar com as pessoas? I can travel. I can talk to people Wherever I go. English is all about connection. A evolução tecnológica está presente em todos os serviços oferecidos pela Inviolável em seus mais de 34 anos de mercado. Fortalecendo seu atendimento com profissionais altamente capacitados, a Inviolável soma a sua expertise, inovação, comprometimento e qualidade, entregando muito mais para a proteção dos seus mais de 74 mil clientes em todo o Brasil. Inviolável, com tecnologia pensamos à frente. Com potencial humano, fazemos o melhor para a sua tranquilidade. Inviolável, mais tecnologia para a sua proteção. A gente volta aqui com o nosso bate-papo com o neurologista Carlos Henrique Camargo, falando aí das doenças que estão atingindo os nossos idosos. Fruto claro de hoje nós termos mais idosos, quer dizer, vem os ônus e os bônus, né? Que bom que nós temos mais idosos, né? Exatamente. E você estava falando, a gente falou no bloco anterior aí do Parkinson, do Alzheimer. O Parkinson é uma doença que assim como o Alzheimer, está aparecendo mais casos porque nós temos mais idosos? Sim. Nós temos, entre as doenças neurodegenerativas, a mais comum é o Alzheimer. Uhum. A segunda é o Parkinson. E dentro da família do Parkinson, nós temos várias doenças que são parecidas com o Parkinson, né, que são menos comuns. Atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, doença de Levy. Então, nós temos várias outras doenças que parecem Parkinson, mas não são Parkinson. Então, às vezes, até as pessoas começam a ser tratadas como Parkinson, mas, ué, esse Parkinson que não melhora, porque não é Parkinson, né, porque é outra doença que parece Parkinson, mas não é Parkinson. E então essa família, o Parkinson é um distúrbio do movimento, mas que pode acontecer também alterações cognitivas, como a doença de Alzheimer. Normalmente o Parkinson, ele acontece essas alterações lá no final, e ele é bem diferente do Alzheimer. Uhum. O Alzheimer é mais memória mesmo, né? Bem alteração de memória. E a gente vê às vezes alguns